foram detectados sinais de rádio completamente misteriosos vindos do gelo da Antártica. Não é do céu da Antártica, não. É vindos do gelo da Antártica. E esses sinais aí podem ter muita coisa a ver com física de partículas, e isso pode, então, representar aí uma grandíssima descoberta, talvez uma das maiores descobertas da física de todos os tempos, isso mesmo. Vamos lá, dar uma contextualizada para vocês. Esse estudo foi publicado numa revista muito importante de física, conhecida como Physical Review Letters, e o trabalho foi feito pela pesquisadora Stephanie Wiesel, da Penn State. Quem estudou na Penn State? Ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, né? Mas tô brincando, isso não tem nada a ver com isso, não. Foi publicado agora em junho de 2025 o trabalho na Physical Review Letters. E a doutora Wiesel, a Stephanie Wiesel, ela tem um negócio muito legal. Ela é especialista num tipo de estudo de uma partícula muito importante para a gente entender o universo, porém muito difícil de ser detectada. Os famosos neutrinos, ou as partículas fantasmas do universo. Isso mesmo. Então, antes da gente falar qualquer coisa, vamos tentar explicar o que são neutrinos, né? Então, neutrinos são partículas que têm propriedade, o pessoal fala, né? Que são partículas que têm propriedades fantasmagóricas. Por quê? Porque são partículas que elas não têm massa, praticamente, não têm carga, praticamente, e elas são tão antissocial, como a gente pode dizer, que elas raramente interagem com qualquer coisa. Isso mesmo. E são as partículas mais abundantes no universo, depois do quê? Dos fótons. Os fótons são o quê? São as partículas da luz. Só para você ter uma ideia, neste momento aqui que você está assistindo o vídeo, tem bilhões, talvez, de neutrinos atravessando o seu corpo, mas você não sente nada disso. Mas você não sente. E agora me diz, por que os neutrinos seriam tão importantes assim para o estudo do universo? É o seguinte, a luz é importante, o fóton de luz. A luz, o espectro eletromagnético, não importa em qual comprimento de onda você está estudando a luz, seja no ultravioleta, infravermelho, qualquer um deles, a luz sofre com a sua propagação pelo universo. Ela é desviada, ela sofre refração, difração, várias propriedades, né, que estão ligadas com a luz. Os neutrinos não. Como os neutrinos pouco interagem, se a gente consegue detectar um neutrino, a gente vai ter uma informação muito boa da origem deste neutrino, que normalmente são fenômenos extremos que acontecem no universo. Por isso que é muito importante. Além disso, para quem não sabe, os neutrinos fazem parte do tripé do que a gente chama hoje de astrofísica multimensageira. A astrofísica multimensageira usa múltiplas mensagens, ou seja, a luz, o espectro eletromagnético, os neutrinos e as ondas gravitacionais, tenta juntar essas três coisas para tentar entender o universo. Cada uma delas vai ter informações complementares e com o entendimento da tal da astrofísica multimensageira, como a gente chama, é que a gente consegue ter um entendimento completo do universo, isso que dizem os pesquisadores atualmente. Então os neutrinos, eles são assim fundamentais dentro desse processo. Qual é o problema dos neutrinos? Não interage com nada. Como que a gente detecta, então? É muito difícil detectar. Por isso que os experimentos para detectar neutrinos são aquelas piscinas gigantescas com galões e galões de água que estão enterradas no fundo de montanhas e que elas são muito sensíveis a qualquer tipo de microvariação. Porque se o neutrino passar ali e ele não é que ele não interage totalmente, ele pouco interage. Se ele dá uma interagidinha ali qualquer, uma pequena variação, aquela pequena variação é sofrida. Na própria Antártica tem um grande observatório de neutrinos chamado IceCube, que já detectou neutrinos vindos de blazars, que são buracos negros ativos e tudo mais. Então, os neutrinos são, assim, realmente sensacionais. Eles foram estudados ali pela primeira vez, né, pelo Pauling e pelo Wolfgang Pauli, né? E eles estavam ali e eles têm essa importância muito grande dentro da astronomia. Então, existem vários e vários experimentos para detectar os neutrinos. Um desses experimentos é o chamado, agora o pessoal vai dar risada, né? Porque não vai ter como. Para nós, né, para quem escreveu a matéria, para os pesquisadores, esse nome não tem nada a ver, mas para nós brasileiros ele tem muita. Um experimento se chama ANITA, isso mesmo, Antarctic Impulsive Transient Antenna. É uma antena antártica de fenômenos transientes, que eu já falei do que são fenômenos transientes, são aqueles que têm uma certa duração,
impulsivos, certo? Impulsivos. E o objetivo do ANITA é transformar a Antártica inteira num grande telescópio de neutrinos. Isso que é demais. Então a ideia ela é genial na sua própria simplicidade. Os cientistas colocam um conjunto de 48 antenas de rádio em uma gôndola pendurada em um balão de alta altitude. Esse balão voa a 40 km de altura sobre o gelo da Antártica, ou seja, isso é 4 vezes mais alto que os aviões comerciais, e ali eles conseguem então detectar. Por que na Antártica? Porque a Antártica é um dos locais mais isolados do mundo, tem mínima interferência de ondas de rádio, tem mínima interferência humana, e aí você consegue fazer isso. Quando o neutrino de alta energia colide com o gelo, ele cria uma cascata de partículas secundárias que produz um pulso em ondas de rádio chamado efeito Ascarian. É como se o gelo, na hora que ele é atingido pelo neutrino, ele desse um grito numa frequência de rádio. Beleza? É isso. Então, olha só que interessante. O ANITA, que é esse telescópio de neutrino, ele não fica apontado para o céu, ele fica apontado para o gelo. Ele fica apontado para o gelo e ele ficou ouvindo, então, a gente transforma a Antártica, né? Lembra que eu falei que são galões de água e tal? A gente transforma a Antártica num grande detector de neutrino. O balão está ali com as antenas apontadas. Bateu um neutrino ali. Esse neutrino interagiu com o gelo dá esse grito. Esse grito, o ANITA detecta ele. E é assim que acontece, beleza? Desde 2006, o ANITA já fez várias missões. Cada uma delas duram várias semanas coletando dados sobre esses eventos que são raros, são bem raros. E é aqui que está o grande problema de tudo isso, tá? E que está deixando todo mundo de queixo caído. O ANITA detectou sinais que não deveriam existir. Sinais que parecem que está vindo abaixo, né? Debaixo do gelo, atravessando toda a Terra antes de chegar até o detector. Olha só que doideira. Então ele está detectando sinais que não deveriam existir. E por que não deveriam? Porque tudo que a gente conhece sobre neutrino, isso está totalmente fora do que a gente conhece sobre os neutrinos. Então está aí que está o grande mistério de todos. O ANITA detectou sinais que simplesmente não deveriam existir. Beleza? Mas em várias outras ocasiões, o ANITA também detectou algo completamente diferente. Sinais de rádio que pareciam estar vindo de baixo, em ângulos de cerca de 30 graus abaixo do horizonte. Olha que doideira, tá? Olha que doideira. Então, é como se a chuva, né? É como se você visse a chuva caindo para cima. Olha só que coisa interessante, né? Então, não daria, né? Ou a Terra, será que a Terra está sendo atravessada por eles? Será que porque se os neutrinos eles estão vindo de baixo para cima, né? Então eles estão passando pelo outro lado do planeta e estão chegando até aqui. Olha só que doideira. Então é isso que o ANITA detectou. E aí o que acontece? Eles foram, né? Eles foram questionar tudo. Os pesquisadores, principalmente a Stephanie Wiesel. Eles analisaram os dados de múltiplos voos do ANITA, compararam com modelos matemáticos, fizeram simulações e tudo mais. E mais importante, eles cruzaram esses dados com o IceCube, por exemplo, que é um desses detectores de neutrino que tem por lá, e com outros observatórios de neutrino que tem na Argentina e em outros lugares. E aí o que acontece? Nada, absolutamente nada foi detectado nos outros, ou seja, o sinal detectado pelo ANITA continuou então sendo aí um grande mistério. E aí vem, né? Então quando o cientista ele se depara com isso, ele vai bolar as hipóteses. O que será que pode estar acontecendo? Vamos lá. A primeira possibilidade de todas é que a gente esteja vendo as primeiras... Olha só que isso aqui é sensacional, pessoal. Pode ser que a gente esteja detectando, vendo as primeiras evidências diretas da matéria escura. Olha isso, tá? Então a matéria escura, para quem não sabe, é aquela matéria que compõe 85% de toda a matéria do universo, mas a gente nunca consegue detectar. Por quê? Porque a matéria escura não interage com nada, ela interage só gravitacionalmente. Então, esses sinais poderiam ser as famosíssimas e tão proclamadas partículas da matéria escura, que estão interagindo de forma completamente nova com a matéria normal, e aí você dá esse sinal, que é um sinal anômalo que ninguém consegue detectar. Isso aí seria nada mais, nada menos que a descoberta do século. Pode ser que a gente tenha, então,
descoberto as partículas da matéria escura. Isso tem tanta, mas tanta desdobramento. Primeiro que a gente vai saber o que é matéria escura. Segundo, se a matéria escura tiver partícula, a gente vai estar muito perto da teoria da unificação, que une a relatividade com a quântica. Então, assim, é muita coisa que pode estar por trás disso. Mas tem outra possibilidade, que é tão fascinante quanto essa da matéria escura. Olha só, pode ser que estejamos vendo pela primeira vez na história evidências de dimensões extras. Isso mesmo. Algumas teorias da física sugerem que o nosso universo tridimensional pode estar flutuando em um espaço de múltiplas dimensões. Talvez essas partículas estejam tomando atalhos dessas dimensões e aparecendo ali. Seriam portais dimensionais as partículas? Olha só. E outra coisa, se for isso também, estaremos de novo aí bem perto de resolver a teoria da unificação. Porque a teoria da unificação, uma das maneiras de tratar e de chegar na teoria da unificação é através da teoria de cordas. E a teoria de cordas propõe o quê? Múltiplas dimensões no nosso universo. Obviamente, né? É que essas duas são as mais legais de todas. Mas a própria doutora Wiesel, a Stephanie Wiesel, ela disse que o seguinte, que o palpite dela é que algum efeito interessante de propagação de rádio ocorre perto do gelo e perto do horizonte que eles não estão entendendo completamente. Deve ser algo muito mais mundano e, infelizmente, né, algo muito mais simples de se explicar do que isso aí. Pode ser, ela disse, né, que a gente pode estar vendo, a gente pode estar de frente para um fenômeno atmosférico raro ou para até um fenômeno geológico raro que faz com que essas ondas de rádio se comportem desta maneira. Olha só que interessante. Então está aí, né? Coisas aí que vão estar desafiando a física, desafiando o nosso entendimento até da geologia e de tudo mais. Está vindo aí um novo detector, tá? Um novo detector está vindo, que é o chamado PUEL, Payload for Ultra High Energy Observations. Esse novo detector será muito maior e muito mais sensível que o ANITA. Então, o que os pesquisadores esperam? Que com um detector maior, com um detector mais sensível, seja possível matar essa charada e descobrir finalmente o que são esses sinais de rádio que estão vindo debaixo do gelo da Antártica.